Olá, queridos alunos! Estamos iniciando a nossa disciplina de Contabilidade Rural 2. Para essa disciplina, o nosso primeiro conteúdo vai ser os conceitos básicos de contabilidade rural. Então, nesses conceitos básicos, iremos abordar os principais temas, os principais conceitos dentro da contabilidade rural. O primeiro tema, pessoal, o primeiro conceito que nós iremos falar aqui é sobre o agronegócio. O que vem a ser o agronegócio? Agronegócio é toda relação comercial e industrial que envolve a cadeia agrícola ou pecuária. Representa uma parcela importante do PIB. O que seria o PIB? Produto Interno Bruto Brasileiro, com a grande geração de emprego crescente e aplicação de tecnologia. Então, todos nós sabemos, principalmente aqui no Centro-Oeste, que o forte mesmo nosso do comércio é o agronegócio, né? O agronegócio está praticamente em todas as cidades, se não em todas as cidades. E por isso, por esse motivo, ele representa uma boa parcela do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Por que ele representa? Porque ele gera ele tem uma grande geração de empregos, né? E também uma crescente aplicação de tecnologia. Por que a crescente aplicação de tecnologia? Os avanços tecnológicos que vem acontecendo no campo, principalmente com máquinas agrícolas, é gigantesca. Então, por isso, ele representa uma boa parte, né, desse PIB brasileiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre os conceitos das empresas rurais. Existem 3 conceitos de empresas rurais. Eu posso ter empresa com produção vegetal, que é as atividades agrícolas, né, destinado às atividades agrícolas. Eu posso ter a produção animal, que é destinado à atividade zootécnica, e posso ter a produção ou as indústrias rurais, que são as atividades agroindustrial. Então vamos ver o conceito do primeiro, que é a produção vegetal, que é as atividades agrícolas, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre as atividades agrícolas. Então, as atividades agrícolas, pessoal, pode ser dividida em 2 grandes grupos, né? O grupo das culturas hortícolas e forrageiras e o grupo das arboriculturas. O que vem a ser? Quais são essas culturas hortícolas e forrageiras? Eu posso citar os cereais. O que seriam os cereais? Feijão, o milho, o arroz, o trigo, soja. As hortaliças, que seriam as verduras, tomates, pimentão, os tubérculos, batata, mandioca, as plantas oleaginosas, mamona, amendoim, enfim, várias culturas hortícolas nós podemos englobar aqui. E temos a arboricultura. O que vem a ser a arboricultura, pessoal? O florestamento, né, as árvores de eucalipto, pinho e os pomares, né, que seriam que a manga, a laranja, a maçã e todos os outros tipos de produção de plantação que vai gerar o nosso produto agrícola futuramente. Atividade zootécnica, que é o nosso segundo item das empresas rurais. A atividade zootécnica, pessoal, é a criação de animais, que compreende na criação de apicultura, que é abelha, avicultura, cunicultura, pecuária, que é a criação de gado, piscicultura, criação de peixe, ranicultura, criação de rã, e dentre outros tipos de animais, de criação de outros animais, pequenos animais. Então essa é a compreensão de uma das empresas rurais, que é a atividade zootécnica. Atividade agroindustrial é o beneficiamento do produto agrícola, arroz, milho, café, é a transformação dos produtos zootécnicos, né, mel, laticínio. Que seriam os produtos zootécnicos? A abelha vai produzir o quê? O mel. Que seria a transformação de produtos zootécnicos da pecuária? O boi, que vai produzir o quê? O leite. A transformação de produtos agrícolas, né, que seria o quê? A transformação da cana de açúcar em álcool, em aguardente, a transformação de soja em óleo, a transformação de uva em vinho. Então, a atividade agroindustrial, ela compreende na transformação dos produtos zootécnicos e na transformação de produtos agrícolas. Tá, aqui alguns conceitos básicos que podemos aplicar na contabilidade rural. O que a contabilidade rural ela pode estudar? Ela pode estudar a contabilidade agrícola, que é a contabilidade geral aplicada às empresas agrícolas, contabilidade rural, que é a contabilidade geral aplicada às empresas rurais, contabilidade zootécnica, contabilidade pecuária, que é a contabilidade geral aplicada às empresas pecuárias, contabilidade agropecuária, que é aplicada às empresas agropecuárias,
Ou seja, há uma vasta diversidade de campo de atuação da contabilidade rural. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ano agrícola e o exercício social. Todos nós sabemos que o exercício social das empresas comerciais compreende em 1º de janeiro a 31 de dezembro. O que seria essa compreensão de 1º de dezembro a 1º de janeiro a 31 de dezembro? Geralmente, é nesse período, por exemplo, que eu tenho que fechar o meu balanço para apresentar para investidores, apresentar para o governo, enfim, o fechamento do meu balanço compreende em 1º de janeiro a 31 de dezembro, assim como as outras demonstrações contábeis. O ano agrícola, pessoal, ela é diferente do ano do exercício social. Por que ela é diferente do exercício social? Atividade agrícola, a receita concentra-se normalmente logo depois da colheita, ao contrário das outras atividades, ou seja, a receita que eu vou ter vai ser logo depois da colheita. Esse essencialmente sazonal concentra-se em determinado período do ano, que pode traduzir-se em alguns dias ou meses do ano. Ou seja, nós sabemos que uma cultura, um plantio de soja não vai durar um ano para que o meu exercício social seja um ano. Uma cultura de milho não vai durar um ano, por isso que ele é diferente do exercício social. O exercício social, 1º de janeiro a 31 de dezembro. O ano agrícola se concentra-se logo depois da colheita. Então, acabou a colheita, é um ano agrícola. Acabou a colheita de outro produto, é outro ano agrícola. Então, eu posso ter 2 ou 3 anos agrícola num determinado ano de exercício social, por exemplo. Nesse caso, o encerramento do ano agrícola deve se dar no término da colheita e sua comercialização, caso não esteja estocada. Ou seja, a partir do momento que eu colho e faço comércio, eu vendo o meu produto, né, é o encerramento do meu ano agrícola. E na atividade pecuária, pessoal, como que vai funcionar na atividade pecuária? O período adequado para encerramento do exercício social, assim como na atividade agrícola, não é o ano civil. Por que não é o ano civil? Para a atividade pecuária, o ideal é realizá-lo logo após o nascimento dos bezerros ou do desmame. De maneira geral, o nascimento dos bezerros concentra-se em determinado período do ano. Então, por exemplo, o período agrícola, o período da atividade pecuária, ele não vai coincidir com o exercício social, assim como o período agrícola. Ele vai coincidir, aqui, de maneira geral, falo no nascimento dos bezerros ou em determinado período do ano. As empresas pecuárias, elas podem estar planejando o nascimento desses bezerros. Por que planejar o nascimento desses bezerros? Para evitar a seca, o inverno, período de pastagem ruim. Observa-se que o bezerro inicialmente não pasteja, por meio da inseminação artificial ou da estação da monta planejada aceleração dos cios. Então eu posso planejar, né, o nascimento dos bezerros para evitar essas virtudes de seca, de inverno, de pasto ruim, né, através da inseminação artificial ou através do quê? Da aceleração do cio, né? Eu posso antecipar o cio, por exemplo, da minha vaca. Tá, vamos falar sobre a forma jurídica de exploração na agropecuária. Na atividade rural, encontramos 2 formas jurídicas possíveis de exploração com bastante frequência, que é da pessoa física, né, e da pessoa jurídica. A pessoa física, pessoal, é toda pessoa natural, é todo ser humano, é todo indivíduo, sem nenhuma exceção. A existência da pessoa física termina com a sua morte. Então, a partir do momento que a pessoa morre, não existe mais a pessoa física. E o que vem a ser a pessoa jurídica? É a união de indivíduos que, por meio de trato reconhecido por lei, por meio de contrato social, formam uma nova pessoa com personalidade distinta dos seus membros. O que seriam personalidades distintas do seu membro? Eu, pessoa física, não posso confundir com a minha pessoa jurídica que foi gerada. Eu, pessoa física, possuo o meu próprio CPF, assim como a pessoa jurídica que gerou através de mim possui o seu próprio CNPJ. Vamos falar sobre a associação na exploração da atividade agropecuária. Nas explorações agropecuárias, encontra-se 2 tipos de investimento.
Tenho investimento fundiário e investimento de exercício. O que vem a ser o investimento fundiário? É a terra, edifícios rurais, benfeitorias, melhoramento da terra, cultura permanente, o pasto. Então são todos os recursos fixos vinculados à terra e dela não pode ser retirada. Capital de exercício é tudo que vai em cima do meu capital fundiário. O que seria? O gado para reprodução, os animais de trabalho, equipamentos, trator, é o instrumental necessário para o funcionamento do negócio. Então esse capital ele pode ser permanente, ele não pode ser destinado à venda, circulante ou de giro. Então qual que é a diferença? Capital fundiário é a minha terra, o meu edifício rural, é o melhoramento da terra, é a minha cultura permanente e é o meu pasto. Né? O que vai em cima da terra? Vai o gado para a reprodução, né, que é o capital de exercício, os animais de trabalhos, os equipamentos e os tratores. Tá, formas de associações na exploração. Eu tenho mais de duas formas, eu tenho várias formas de explorações. Então eu tenho o investidor agropecuário com a propriedade da terra. O que seria o investidor agropecuário com a propriedade da terra? É quando ele tem em posse a terra, né, o capital fundiário e o de exercício. Então ele tem a terra e ele tem o que? O gado para a produção, ele tem o plantio permanente, ele tem o trator, os equipamentos. Então ele conduz o negócio agropecuário. O proprietário investe em capital e administra os seus negócios. E também tem a parceria. O que vem a ser a parceria? É quando o proprietário da terra contribui com o negócio, com o capital fundiário e o capital de exercício. Eu, proprietário da terra, eu vou contribuir com a minha terra e vou contribuir também com os meus equipamentos, com o meu gado. E vou chamar uma terceira pessoa como forma de parceria. A parceria pode ser a meia. O lucro da colheita é dividido, metade ao proprietário e metade ao parceiro, ou conforme foi acordado no contrato social entre eles. Eu também tenho, pessoal, o arrendamento. O que vem a ser o arrendamento? Quando o proprietário da terra aluga-se um capital fundiário, ou seja, dificilmente ele vai alugar um capital de exercício, né? Dificilmente ele vai alugar um trator, dificilmente ele vai alugar um gado. Ele, mais basicamente, ele vai o quê? Alugar a sua terra, vai alugar o seu pasto. E o arrendador recebe do arrendatário uma retribuição certa, que seria o quê? O aluguel. Eu estou arrendando, eu estou alugando a minha terra, eu estou alugando o meu pasto, então eu vou receber o meu aluguel. E tem o comodato. O que vem a ser o comodato, pessoal? Empréstimo gratuito em virtude da qual uma das partes cede por empréstimo, para que o use pelo tempo nas condições pré-estabelecidas. Nesse caso, o proprietário cede seu capital sem nada receber do comodatário. E para fechar, pessoal, o nosso conteúdo de hoje, nosso primeiro conteúdo de Contabilidade Rural 2, sobre os conceitos básicos, iremos falar, por último, as principais características do agronegócio. Então, quais são as principais características do agronegócio? Eu tenho a dependência do clima. Nós sabemos muito que o agronegócio depende muito do clima, principalmente as plantações, né? A gente sabe que em determinado período do ano tem a plantação de soja, a plantação de milho, a plantação de algodão. Tudo vai depender do clima para estar plantando aquele produto agrícola, aquele ativo biológico. Trabalho disperso e ao ar livre, né? Trabalho no campo e incidência de risco. Então pode acontecer alguns riscos na minha plantação, por exemplo. Riscos climáticos. Eu posso ter uma plantação de milho e vir uma tempestade e acabar com a minha plantação de milho. Pragas e planos governamentais. Então essas são algumas características do agronegócio, tá? Esperamos vocês na próxima aula. Tem atividade para vocês estarem realizando e testando seus entendimentos da primeira aula e voltaremos com o próximo conteúdo.